Imagine que você abre os olhos numa manhã comum, como qualquer outra. Mas ao olhar ao redor, algo não está certo. Não há luxo. Não há mansão. Nenhuma secretária ou motorista esperando lá fora. Nenhum telefone tocando com convites para jantares ou reuniões importantes. Não há ações no portfólio, não há empresas bilionárias em seu nome, nem mesmo o respeito inquestionável do mercado financeiro global. Você que já foi o bilionário mais admirado do mundo, agora não tem absolutamente nada. O nome que carregava peso entre os CEOs desapareceu. A fortuna de 144 bilhões de dólares evaporou. Você deixou de ser a 7ª pessoa mais rica do planeta para se tornar um completo desconhecido. Mas há uma coisa que ninguém pôde tirar: a sua mente. Essa sim, continua intacta. A mesma mente que transformou uma pequena quantia em um império financeiro ao longo de décadas. Essa agora é a única herança que te resta. E é com ela que você, Warren Buffett, terá que recomeçar sua história, dessa vez, vivendo no Brasil em 2025. Agora imagine isso. Você é uma pessoa comum que recebe um salário mínimo de R$ 1.518 por mês. Mora de aluguel em uma casa simples num bairro periférico de uma pequena cidade do interior. Ao seu lado está sua esposa, companheira de todas as batalhas, e um filho pequeno que depende de você para comer, estudar e sonhar. Mas as contas se acumulam. A energia elétrica está para ser cortada. O aluguel está atrasado. O supermercado virou um campo de guerra onde você calcula centavo por centavo. E toda aquela vida de luxo, investimentos, negócios, conselhos dados a presidentes e mega investidores, virou apenas lembrança. Nada de reuniões com bilionários. Nada de Berkshire Hathaway. Nada de ações da Coca-Cola, Apple, Amazon, Bank of America ou American Express. Não há mais o jato particular, nem convites para entrevistas ou conferências internacionais. Esqueça tudo isso. Esqueça o nome. Esqueça a história. Esqueça o status. Porque agora, você tem exatamente o que milhões de brasileiros têm: tempo escasso, dinheiro contado e a responsabilidade sufocante de simplesmente sobreviver. E aí vem a pergunta que não quer calar: o que o Warren Buffett faria nessa situação? O que ele pensaria quando se visse no lugar da maioria das pessoas, sem capital, sem conexões, sem atalhos? Qual seria o seu primeiro passo? E talvez o mais importante de todos, o que ele jamais faria? Porque ao contrário da maioria que entra em desespero, Buffett manteria sua arma mais poderosa, a mentalidade estratégica. Ele entenderia que, embora não possa mudar o salário naquele instante, pode mudar a forma como pensa, age e decide. Ele saberia que as emoções são inimigas da razão e que decisões sem pensar nas consequências apenas ampliam os erros. Ele respiraria fundo, analisaria os dados friamente e começaria a traçar um plano. Nada mirabolante. Nada rápido. Mas um plano firme, inteligente, baseado na realidade. E o primeiro tijolo desse novo castelo seria colocado com uma escolha simples, mas poderosa: assumir o controle da própria vida, sem esperar que ninguém venha salvá-lo. Isso por si só já diferencia aqueles que apenas sobrevivem, daqueles que um dia vencem. A primeira coisa que Buffett faria ao acordar nessa nova vida seria algo que poucos têm coragem de fazer: encarar a realidade de frente, sem drama, sem vitimismo e sem negar os fatos. Ele olharia ao redor: a casa simples, o armário vazio, o aluguel atrasado, o filho pequeno dormindo no colchão velho no canto da sala, e em vez de desespero, ele ativaria o que tem de mais valioso: o pensamento estratégico. Na mente dele, ecoaria uma frase poderosa: a única coisa que ninguém pode tirar de mim é a forma como eu penso. E é com essa mentalidade que ele começaria a mudar o rumo da própria história. Nada de ficar sonhando com a vida que tinha. Nada de se afundar em arrependimentos ou esperar uma salvação externa. Buffett entenderia que agora é ele contra as circunstâncias. E por isso, sua primeira meta não seria investir, aplicar dinheiro ou pensar em lucros, seria sobreviver com inteligência. Cada real na mão seria tratado como semente, não pode ser desperdiçado, não pode ser jogado fora, e precisa gerar algum retorno, nem que esse retorno seja apenas um dia a mais com dignidade. E é nesse ponto que Buffett tomaria sua primeira atitude prática: cortar sem piedade tudo o que não é essencial. Nada de pedir pizza ou hambúrguer todo fim de semana. Nada de comprar roupas para parecer bem vestido se ele mal tem o que comer. Nada de parcelar o celular novo para mostrar status no Instagram. Buffett sempre disse: se você compra coisas que não precisa, logo terá que vender as coisas que precisa. E ele aplicaria esse princípio com disciplina cirúrgica. Pegaria um caderno velho,
uma caneta simples e começaria a montar um orçamento compatível com sua nova realidade. Linha por linha, ele anotaria os gastos obrigatórios, alimentação básica, energia, água, aluguel, transporte. Tudo o que for luxo disfarçado de necessidade seria eliminado. Não haveria espaço para desculpas. Não haveria espaço para ilusões. Buffett saberia que o caminho para a liberdade começa pela gestão consciente de cada centavo. E nessa etapa, ele não perderia tempo reclamando da economia, do governo, dos impostos ou da crise. Ele focaria exclusivamente no que está ao seu alcance, sua renda, seus gastos e, acima de tudo, sua capacidade de enxergar oportunidades onde ninguém mais vê. Essa seria a base da reconstrução. A segunda coisa que Buffett faria seria simples, mas de um poder transformador gigantesco: investir em valor, mas não na bolsa de valores, e sim em si mesmo. Num cenário onde o dinheiro mal dá para o arroz, o feijão e o gás, ele entenderia que a multiplicação não começa nos números, mas na mente. Ele não usaria os R$ 50 que sobraram, se é que sobraram, tentando fazer uma aposta no mercado. Ele não cairia na ilusão de multiplicar pouco capital com riscos altos. Em vez disso, ele escolheria a rota mais segura e poderosa: aumentar sua capacidade de gerar valor para os outros. E como se faz isso? Aprendendo. Ele transformaria o celular em uma ferramenta de guerra. Iria para o YouTube, buscaria canais sérios sobre educação financeira, vendas, marketing, produtividade, mentalidade. Se inscreveria gratuitamente em cursos da Fundação Bradesco, Sebrae, Senac e tantas outras plataformas abertas. Baixaria livros em PDF, visitaria bibliotecas públicas, ouviria podcasts durante as caminhadas ou enquanto lava a louça. Cada minuto desperdiçado seria tratado como um crime contra seu futuro. Enquanto a maioria ao redor dele estaria afogada na distração, com novelas da Globo ou da Record, com vídeos de comédia ou dancinhas no TikTok, Buffett estaria com um caderno aberto, anotando ideias, estruturando pensamentos, conectando pontos. Ele entenderia que o cérebro é como uma conta bancária. Quanto mais conhecimento você deposita, mais juros você recebe na forma de decisões melhores. E nesse cenário de escassez, a disciplina mental seria o único ativo abundante que ele tem. E por isso ele diria para si mesmo, olhando firme no espelho: enquanto você dorme, alguém está estudando para te substituir. E se eu não estudar, serei substituído pela pobreza. Buffett saberia que essa fase difícil não exige força física ou sorte. Exige mentalidade, clareza e hábito. Hábito de buscar evolução diária, mesmo que seja apenas 30 minutos de leitura antes de dormir. Porque é isso que muda o rumo. É isso que, com o tempo, altera o padrão da sua vida e resgata a dignidade de uma família inteira. E ele faria isso com humildade, consistência e urgência. A terceira coisa que Buffett faria nessa nova realidade seria algo que a maioria das pessoas evita por medo, preguiça ou falta de visão: procurar uma forma de vender valor, e não tempo. Ele entenderia que trocar horas por salário é um ciclo que dificilmente gera liberdade financeira. E por isso que jamais aceitaria viver preso a um salário fixo, trabalhando 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde, com uma hora de almoço e uma rotina engessada que paga pouco e suga muito. Ele cumpriria suas obrigações, claro, porque sabe que responsabilidade vem antes da liberdade. Mas usaria todo o seu tempo livre, à noite, nos fins de semana, nos intervalos, como campo de experimentação para empreender. Não estamos falando de abrir uma grande empresa ou fazer algo grandioso. Buffett começaria com o que tem, onde está, com o que sabe. Talvez vendendo marmitas na região, talvez organizando as planilhas e os estoques de pequenos comércios locais, talvez oferecendo aulas de reforço e matemática para adolescentes, ou até montando planilhas de controle financeiro para vizinhos endividados. Ele usaria o que tem: conhecimento, iniciativa e visão de oportunidade. Buffett sempre acreditou que o lucro aparece quando você resolve um problema. E se há algo que todo bairro brasileiro tem, são problemas. Tem gente endividada sem noção de como sair do buraco. Tem comerciantes perdendo dinheiro por má gestão. Tem trabalhadores que não sabem por onde começar a organizar suas finanças. Tem famílias que não sabem onde foi parar o dinheiro do mês. Enquanto a maioria espera um aumento, ou coloca tudo nas mãos de Deus, sem agir, Buffett faria o contrário. Ele criaria uma ponte entre o problema das pessoas e a solução que ele pode oferecer. Nada de esperar sorte, herança ou ajuda externa. Nada de deixar tudo nas mãos do destino. Ele sabe que a sorte favorece quem está em movimento. Cada serviço entregue com excelência seria uma semente plantada. Cada cliente satisfeito seria uma porta que se abre. Cada solução gerada seria o embrião de um negócio maior. E assim,
devagar, sem pressa, mas com direção, ele começaria a construir sua nova fortuna. Não com capital financeiro, mas com capital de valor percebido. Porque no fim das contas, quem resolve problemas sempre terá alguém disposto a pagar por isso. E Buffett usaria essa verdade como motor da sua virada. A quarta coisa que esse Buffett brasileiro faria seria aplicar com rigor a filosofia que anos atrás o transformou no maior investidor do mundo: guardar antes de gastar. Mesmo vivendo com um salário mínimo de R$ 1.518 por mês, ele separaria pelo menos R$ 50. Não importa o quanto pareça pouco, o foco aqui não é o valor, e sim o hábito. Buffett sempre foi categórico ao dizer: o primeiro milhão você faz com disciplina, não com sorte. A disciplina de poupar antes de gastar, mesmo em tempos difíceis, é o que separa quem prospera de quem apenas sobrevive. E esse Buffett do interior saberia que cada real poupado com consciência é uma semente de liberdade plantada. Mas ele também entenderia que somente guardar dinheiro por guardar não resolve. Ele reinvestiria esse capital com estratégia. Não em ações ainda, porque nesse momento seu maior ativo é o próprio negócio que está começando. Então ele aplicaria esses R$ 50 em coisas que aumentassem sua produtividade. Talvez comprasse uma balança melhor para a marmita, investisse em cartões de visita para seus serviços, em anúncios baratos nas redes sociais, ou em uma pequena melhoria que aumentasse sua credibilidade e eficiência. Cada real investido voltaria com valor multiplicado. O foco agora seria transformar cada centavo em capacidade de gerar mais dinheiro. Conforme esse hábito se solidificasse, e ele passasse da fase da sobrevivência para a fase da construção, Buffett começaria a pensar como um investidor de verdade. Ele não olharia apenas para o próprio negócio, mas também para o que está acontecendo ao seu redor. Passaria a observar empresas locais, entender como o dinheiro circula em sua cidade, quais negócios crescem mesmo em tempos difíceis, e quais modelos estão morrendo. Ele saberia que esse rastreador financeiro seria seu guia para os próximos passos. E assim que conseguisse acumular R$ 1.000, com sacrifício, mas foco nos objetivos, ele daria seu primeiro passo em direção ao mercado financeiro. Talvez começasse com fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Buffett entenderia que esse tipo de investimento permite que qualquer pessoa seja sócia de empreendimentos como shoppings, hospitais, prédios comerciais ou agências bancárias, sem precisar comprar um imóvel inteiro. E o melhor, todos os meses, ele receberia uma parte dos lucros, como se recebesse aluguel, mas sem ser dono de imóvel físico algum. Mais adiante, ele aplicaria sua mentalidade de value investing, começando a comprar ações brasileiras com base em valor, empresas com fundamentos sólidos, lucrativas, bem administradas, mas que estão sendo vendidas por um preço abaixo do seu valor real, por conta de crises passageiras ou pessimismo do mercado. Porque Buffett sabe que quem compra valor a preço de banana, colhe riqueza no longo prazo. A quinta coisa que esse Buffett brasileiro faria, ou melhor dizendo, jamais faria, é se deixar seduzir pelo canto da sereia do dinheiro fácil. Mesmo com boletos acumulando na geladeira, aluguel vencido e um filho chorando de fome, ele manteria firme o que sempre defendeu: você só precisa ficar rico uma vez. E isso exige paciência. Enquanto a maioria das pessoas desesperadas busca atalhos como apostas online, day trade, pirâmides disfarçadas de marketing multinível ou promessas milagrosas de renda passiva imediata, Buffett manteria a mente ancorada na realidade. Ele entenderia que o mesmo desespero que empurra alguém para o jogo é o que mantém essa pessoa presa à pobreza. Com visão fria e racional, ele diria a si mesmo: a riqueza é um efeito colateral de decisões bem tomadas, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ele jamais investiria seus poucos reais em Mega Sena, Loto Fácil ou Jogo do Bicho. Não porque ele é contra a sorte, mas porque ele sabe que isso não é uma estratégia, é na verdade uma fuga de emoções desconfortáveis, buscando um alívio temporário. Buffett protegeria seu tempo e sua energia como os bens mais valiosos que possui. E cada minuto que alguém gasta procurando um atalho, ele estaria gastando construindo uma base sólida. Com calma, com método, com paciência. E mesmo com o mundo desabando ao seu redor, repetiria em silêncio: ainda posso fazer escolhas melhores. E cada escolha me aproxima da liberdade. A sexta coisa que Buffett faria nessa realidade brasileira, vivendo com salário mínimo e contas atrasadas, seria cultivar algo que somente a pessoa interessada pode fazer e que os outros não são capazes de perceber, mas poderoso: o capital da confiança. Ele entenderia que mesmo sem dinheiro, ainda poderia construir algo que valeria ouro no futuro, uma reputação inabalável. Buffett sempre afirmou: leva 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Ele trataria cada pessoa ao seu redor como um possível parceiro de jornada, seja o dono do mercadinho da esquina, o vizinho de muro ou o chefe do trabalho. Ele seria pontual,
cumpridor da palavra, humilde para ouvir e sábio para aprender. Sua credibilidade começaria a gerar frutos. Alguém indicaria um cliente, outro ofereceria uma parceria, e assim, sem investir um centavo, Buffett começaria a construir uma rede de relacionamentos com base em confiança. Porque ele sabe que o verdadeiro networking não nasce em eventos de luxo, mas no cotidiano, na integridade das pequenas ações. Enquanto muitos estariam reclamando no grupo do WhatsApp, ele estaria ajudando alguém a resolver um problema, mesmo sem ganhar nada no início. Mas ganharia algo melhor ainda: reputação. E essa reputação, quando combinada com competência, se transforma no ativo mais valioso de qualquer negócio: confiança. E confiança abre portas que o dinheiro sozinho jamais conseguiria abrir. No fim, essa versão de Buffett pobre, anônima, vivendo entre a maioria, talvez aparecesse na Forbes mais cedo ou mais tarde. Mas o verdadeiro triunfo não seria estar entre os bilionários, e sim entre os poucos que têm paz de espírito, consciência financeira e autonomia de vida. Ele teria direção, clareza, serenidade. Não precisaria provar nada a ninguém. E acima de tudo, não se compararia com os outros, só buscaria uma coisa todos os dias: ser melhor do que foi ontem. E agora, olhando para sua vida, talvez você esteja exatamente nesse ponto. Sem grana, cheio de dívidas, perdido e achando que não tem saída. Mas eu te pergunto com toda sinceridade, se a mente de Warren Buffett estivesse no seu lugar, com as suas mesmas dívidas, no seu bairro, com a sua rotina, você acha que ele desistiria? Ou acha que ele enxergaria a maior oportunidade da vida dele justamente por estar no fundo do poço? A resposta é clara: ele começaria tudo de novo. Do zero. Sem desculpas. Sem aparência. Só com a decisão de não continuar parado. Porque o que separa a miséria da liberdade não é a sorte. É o comportamento. É a mentalidade. E principalmente, é a coragem de tomar uma decisão e manter essa decisão, mesmo quando ninguém acredita em você. E se esse conteúdo fez sentido para você, agora é a sua vez de tomar uma atitude. Deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui você aprende o que ninguém te ensina sobre dinheiro. Ativa o sininho, assim você não perde os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual das atitudes de Buffett você vai colocar em prática primeiro, e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do sufoco. A liberdade financeira começa com um passo, e esse passo pode ser agora.